Patrocínio: IEL Ceará. Pelo futuro da indústria. Apoio: Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com Covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os dois usando, aí seria muito baixa. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça a sua parte. Olá, meus amigos, Damião Tenório aqui, sejam bem-vindos ao Cenário Trends. Estou aqui ao convite dessa multiplataforma de negócios e empreendedorismo do estado do Ceará, que muito me honra, e vindo aqui, inclusive, ladeados pelos expoentes da mediação no estado e no Brasil, a professora Lilian Salles, vice-reitora da Universidade de Fortaleza, professor Gustavo Raposo, doutor e grande precursor da mediação no estado do Ceará e no Brasil, inclusive escreve muito sobre esse tema, e o professor Alessandro Salles, por quem tive a honra de ser aluno, na primeira turma de mestrado em gestão de conflito, procurador da República, e vimos aqui tentar mostrar para o jurisdicionado que existem mecanismos outros que transcendem o sistema de justiça e que podem, de forma efetiva, solucionar os conflitos que, mais ainda nesse período pandêmico, estão sendo deflagrados. Portanto, quero dizer que é uma grande honra e vamos aqui iniciar a nosso bate-papo, a nossa conversa com a professora Lilian Salles e perguntando aqui à professora Lilian, que é a grande culpada, inclusive, de muitos mediadores, de empresas de mediação que estão surgindo aqui no Estado, por ter essa iniciativa, junto à Unifor, de fazer um mestrado que está vindo gente do Brasil inteiro participar. Então, gostaria aqui que a professora Lília pudesse nos introduzir o mecanismo assim, para o leigo, para a pessoa leiga que não entende, o empresário que não sabe, que não tem a exata noção do que significa a mediação e quais são os seus propósitos e a sua efetividade e a tendência, né, já que a gente está numa plataforma de tendências de negócio que trata de empreendedorismo, a tendência, qual o benefício que isso pode causar para a sociedade cearense e, obviamente, pensando aqui numa perspectiva mais macro, o Brasil. Então, obrigada, Damião, pelo convite. É uma alegria estar aqui participando dessa conversa, desse debate, junto com o professor Alessandro e o professor Gustavo, que são pessoas que lidam e atuam na mediação de conflitos e outras áreas dos mecanismos consensuais já há muitos anos. Então, vamos respondendo à sua pergunta e colocando um olhar de cenário, vamos lá. Então, mediação de conflitos, né? Primeira perspectiva é a gente perceber que os conflitos eles são diferentes, eles têm naturezas diferentes, têm necessidades diferentes, as pessoas são diferentes. Então, daí a gente começar a ter mecanismos também diferentes de solução. Então, a mediação, ela traz essa possibilidade de que pessoas busquem negociar determinados interesses e posições e situações que vivenciam com protagonismo, facilitado por um terceiro imparcial que vai ajudar nessa caminhada desse diálogo. Então, duas pessoas que vivenciam o conflito, ou mais pessoas, auxiliadas por um terceiro, vão colocar o que é que lhe interessa, quais são suas dificuldades, seus desafios, e essa terceira pessoa vai ajudar a chegar a uma solução, mas quem chega à solução são as pessoas envolvidas. Tá? E por que isso é interessante? Porque muitas vezes os conflitos que são falados, que são diretamente apresentados, não são os conflitos que são realmente vivenciados, né? A gente chama de conflitos aparentes e conflitos reais. Então, dessa maneira, a mediação ela se propõe, ela se coloca a aprofundar um pouco mais, a desenhar, a olhar o conflito como um sistema, né? Então, daí conseguir encontrar possíveis soluções e daí chegar a uma solução mais customizada, adequada, que atenda melhor às necessidades daquela instituição, ou daquelas famílias, ou daquela pessoa, enfim, das mais variadas áreas, né?
O interessante e inovador da mediação é que você estimula habilidades como a capacidade de resolver conflito de forma diferente, a criatividade, empatia, o trabalho em equipe, o olhar colaborativo, o engajamento das pessoas. E quando você identifica essas habilidades para resolver um conflito, você começa a se conectar com habilidades que hoje o mercado de trabalho apontam como habilidades para o século XXI, para as futuras profissões, né? Então, aí você começa a identificar que o que você coloca para a sociedade são e profissionais que vão se qualificando em mediação, nas habilidades que são derivadas da capacidade de mediar, de conciliar, né? Você coloca essas pessoas dentro de um aspecto moderno da atuação profissional. E quando você trabalha isso numa perspectiva da advocacia também, por exemplo, é um mercado de trabalho que é aberto também para o advogado, porque é uma forma diferente de lidar com as questões que chegam, né? Se você adicionar, Damião, inclusive, os estudos que são apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, sobre os tipos de conflitos que chegam ao judiciário, né? Boa parte desses conflitos, 60% são conflitos relacionados a consumo, por exemplo. Então, são conflitos que podem ser dialogados ou presencialmente ou virtualmente, né? Então, a mediação, e já colocando aqui a ideia da mediação online também, que desponta, é um cenário muito atual, a pandemia trouxe essa inovação. Então, se você somar a possibilidade dos profissionais de resolver os problemas com habilidades que o mercado de trabalho apresenta como super atuais do século XXI, aos tipos de conflitos que chegam hoje à demanda judicial, por exemplo, você vê que elas se adequam e você apresenta soluções eficientes à sociedade e profissionais capacitados, atualizados, modernos, com o que mais apresenta hoje como um cenário de atualidade, né? Então, é um mecanismo mais participativo, é um mecanismo que as pessoas, consensual, dialogado, né? E as habilidades que você vai adquirindo ao longo dessa caminhada, quando você treina esse novo mecanismo, implanta, seja dentro de uma empresa, interna corpore, seja para resolver os conflitos em relação aos seus clientes, ou dentro de um escritório de advocacia, um núcleo diferenciado para lidar com essas questões, você realmente se coloca dentro de uma perspectiva de vanguarda. Excelente, professora ouvi-la. E aí, para deixar a nossa conversa mais dinâmica, e eu peço que os demais participantes, o professor Gustavo e o professor Alessander, fiquem à vontade para fazer alguma espécie de ponderação com qualquer um que esteja falando. A senhora falou dessa questão do profissional, e aí, já para permitir essa interação recíproca entre os nossos convidados aqui pela Trends, eu gostaria de saber do professor Gustavo, academicamente, o professor Alessander também, que é professor de um mestrado que está inovando nacionalmente e formando profissionais nessa área. Qual é a espécie de profissional que a mediação precisa ter? Qual é a espécie de formação que o mediador precisa ter? Porque existe no mercado uma perspectiva que tem que ser formado em direito, algo do tipo, enfim. Eu gostaria muito que vocês pudessem trazer a Lume aqui a habilidade, a espécie de profissional, qual é a carreira que esse sujeito tem que se sujeitar para que ele possa ser um bom mediador, por exemplo, e tirar alguns estigmas de que a mediação ela tem que necessariamente passar pelas mãos de um profissional do direito. Bom, acho que eu posso começar aí, né, Alessander? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite aí do Damião, né, e quero dizer que é uma satisfação estar aqui na companhia dos amigos, colegas, professores, né, professora Lília e professor Alessander. Bom, eu estou na coordenação do mestrado profissional em Direito e Gestão de Conflitos, né, o Damião conhece, foi nosso aluno, excelente aluno, brilhante, né, e a gente tem uma perspectiva, eu queria começar invertendo um pouco, Damião, dizendo o seguinte, eu acho que a gente tem que
pensar a gestão dos conflitos e, particularmente, a mediação como algo que perpassa todas as formações. Não é exatamente a ideia de que a gente vai ter uma formação que é melhor para a mediação. Eu vou defender aqui que a mediação é melhor para todas as formações. Para o médico, para o contador, para o advogado, ou seja, ela oferece ferramentas, habilidades, instrumentos que são para a vida. A professora Lília fala muito melhor do que eu sobre isso, né? Ela transforma a vida das pessoas, transforma a gestão das empresas, permite a construção de projetos impactantes, você também conhece essa experiência. Então, acho que a gente tem que começar pensando que lidar com conflito é uma habilidade necessária para todas as pessoas. E muitas vezes, na escola, a gente não aprende isso, na vida, nas casas, nas famílias. Então, acaba que a gente precisa se esforçar para conquistar essas habilidades ao longo da vida. Então, é algo que é muito maior do que apenas lidar com conflitos que eventualmente vão chegar ao judiciário. E colocado de outra forma, né, também já pegando aí, tentando responder a sua pergunta, a gente tem que entender que no caso específico da mediação, ela pode ser exercitada profissionalmente por qualquer área profissional. Então, é possível que um médico atue como um bom mediador em questões na área de saúde. Então, às vezes, dentro da área da engenharia, da construção, talvez seja necessário um mediador que tenha uma inserção, experiência dentro da construção civil. Então, a gente já conhece experiências estrangeiras bem-sucedidas, inclusive de gente que super especializada em mediação na área, por exemplo, da construção civil, que é uma pessoa que conhece a linguagem, a maneira como as pessoas pensam, as relações de trabalho, as leis, etc. Então, isso, a gente não existe só uma profissão, uma formação que vai oferecer uma alternativa boa para a mediação. E, assim, mas, historicamente, normalmente a mediação é realizada por profissionais da área do direito, por pessoas da psicologia e muita gente também do serviço social, assistência social, que trabalha com atendimento à população, etc. Então, normalmente são essas pessoas que estão mais ligadas ao cotidiano da mediação. Na área do direito, é algo fundamental, né? Na verdade, a gente lida com isso o tempo todo, né? Com questões que potencialmente podem chegar ao judiciário e a gente trabalha muito diretamente com isso, mas não necessariamente só com isso. Então, e a gente tem uma série de opções de formação, né? Seja uma formação mais técnica imediata para trabalhar como mediador, quer dizer, aquela pessoa que vai aprender as técnicas para fazer a mediação, e aí o CNJ tem um padrão de curso que é utilizado pelo Poder Judiciário, e aí é uma coisa mais específica, né, para quem quer ser mediador ligado dentro dos processos que são geridos pelo Judiciário, mas a gente tem cursos oferecidos desde a Universidade de Harvard, a Universidade de Fortaleza tem o mestrado em Direito de Gestão de Conflitos, mas tem também uma pós-graduação lato sensu. Então, existe uma grande oferta de cursos aí em todo o Brasil e fora do Brasil para quem quer investir numa formação qualificada. Excelente. Professor Alessandro, já introduzindo a sua participação na nossa conversa, no nosso bate-papo, o professor Gustavo contou uma situação aí da questão da formação, e aí me veio um insight que é o seguinte: a semente da mediação, ela está sendo inserida, ela está sendo cultivada de forma extemporânea no nosso país. O que é que nós precisamos mostrar para um profissional que venha para a mediação que isso é atrativo, inclusive economicamente, para que ele possa vislumbrar a profissão como um mecanismo que possa assegurar para ele e para a sua família ganhos que possa dar o mínimo necessário ou então o máximo necessário, né, pensando numa perspectiva também ambiciosa, né, que
ele possa se sobressair profissionalmente, economicamente e, obviamente, deixar um legado, né? Porque esse mecanismo ele é diferenciado, porque não existe imposição de decisão. Enfim, eu queria saber, professor, que você é um sujeito que eu considero muito perspicaz, na seguinte perspectiva: se há necessidade de uma evolução legislativa para que essa semente da mediação ela seja introduzida num colégio, algo com a mediação escolar que nós falamos muito lá no mestrado. E o profissional, o que é que leva uma pessoa a querer viver da mediação? Enfim, criar um ambiente, um ecossistema do bem da mediação, que é bom para o advogado, é bom para o empresário, é bom para o mediador, é bom para a economia, enfim. Eu gostaria que você pudesse falar sobre esse tema aqui e que muito interessa a quem quer ingressar no mecanismo. Bem, eu vou primeiro agradecer o convite aqui da Trends, mais uma vez aqui, muito bom estar aqui com todos e, mais uma vez, muito bom estar aqui discutindo esse tema muito importante. Eu vejo da seguinte forma, Damião, já entrando direto aí na sua pergunta. Eu vejo que a nossa perspectiva é formar profissionais que saibam gerir conflitos. Agora eu vou fazer um corte para a área jurídica, né? Ou seja, a área jurídica ela atua gerindo conflitos o tempo todo, né? É isso o trabalho do profissional da área jurídica, seja ele advogado, seja ele promotor de justiça, seja ele o que for, seja ele o defensor público, é gerir conflitos, né? Dentro de uma plataforma de gestão de conflitos que é a judicialização. Isso é o que nós fazemos no Brasil, tradicionalmente. E é aí que os advogados atuam, e é aí que eles retiram a repercussão econômica da sua atividade profissional. E é por isso que eles apostam tanto nisso. Eles apostam que, na verdade, essa plataforma rende e, portanto, é capaz de sustentar, tem tem a repercussão econômica necessária para que ele possa sustentar suas atividades, ter lucro e manter a sua vida em padrões satisfatórios. Ele foi formado para isso o tempo todo, ele não recebeu outra formação para atuar de outra forma, então ele sabe fazer isso, ele investiu para se tornar esse profissional para fazer isso, e ele atua dentro desse ambiente. Só que eu digo o seguinte, costumo dizer lá para os alunos do mestrado, quem ainda está vivendo dessa forma, o profissional da área jurídica que está vivendo dessa forma, ele não vai ser ultrapassado, não. Ele já está ultrapassado. Ou seja, numa perspectiva presente, não futura, presente, as outras formas de resolução de conflitos já se impõem, já crescem, já geram repercussão econômica significativa. E, portanto, aqueles que perceberem isso e saírem na frente vão estar sempre melhor postados no mercado, né? Então, o que é sair na frente? Primeiro, sair na frente é buscar a qualificação necessária para desenvolver essa atividade nova. Os advogados não são formados para isso, eles não têm formação nisso. Então, os advogados devem buscar formação para isso, uma formação específica. Por isso que eu acho que é importante o curso de mestrado que nós temos aqui, que trabalha esses instrumentos, outros, além da jurisdição, de gestão de conflitos. E aí ele vai buscar essa formação e, a partir dessa formação, ele vai oferecer esse serviço. Esse serviço no mercado de advocacia é um serviço novo. Eu não estou falando do mediador, eu estou falando de um advogado que tem um cliente e tem um problema. Tudo que o cliente quer é resolver o problema no menor tempo e no menor custo possível para o cliente e com maior efetividade. Então, o advogado, eu vejo o advogado do futuro, Damião, da seguinte forma: alguém procura você no escritório de advocacia com um problema, um conflito. Sim. O que é o advogado do futuro? O advogado do futuro vai desenhar as possibilidades de resolução desse conflito e vai mostrar para o cliente o seu projeto de gestão desse conflito. Da mesma forma que você não contrata um arquiteto para fazer um projeto para a sua casa, você vai contratar um advogado, dando para ele o problema, como você dá para o arquiteto. O advogado vai dizer: eu vou estudar o problema e vou lhe apresentar um projeto de gestão desse conflito. Aí, nesse projeto, ele vai apresentar as formas possíveis de resolução desse conflito. Então, ele vai dizer, se nós formos para a jurisdição, eu analisei a nossa chance de sair de lá
com resultado positivo é de tanto, mas isso vai levar um tempo de tanto e um custo de tanto. Se nós formos para a mediação, nós podemos buscar a via da mediação com mediadores profissionais que poderão, então, levar as partes à resolução desse conflito, nós vamos gastar tanto, nós vamos despender tanto tempo e nós vamos ter essa solução assim. Nós podemos ir para a arbitragem. Se nós formos para a arbitragem, nós vamos gastar tanto tempo e vamos resolver assim. Então, está aqui as alternativas, eu analisei, de acordo com o seu conflito, a professora Lília falou isso no começo. Primeiro, você tem que entender o seu problema, né? Tem que entender o problema que você tem. De acordo com o seu conflito, o método mais adequado que eu, profissional, que me capacitei para analisar isso, indico que é esse. Agora, existem esses outros com esses custos e com esses benefícios. E aí, eu acho que o profissional do futuro é esse. Aí, então, ele diz, se você quer ir por esse caminho A, judicialização, então você vai judicializar o seu conflito. Se você quer ir por esse caminho B, então ele vai decidir isso. Esse é o profissional do presente já. Ele tem que ser esse profissional. Então, ele tem que ter essa formação, primeiro, de entender o conflito. Segundo, de saber desenhar essas possibilidades que eu chamo de Sistema Brasileiro de Gestão de Conflitos. Existe um Sistema Brasileiro de Gestão de Conflitos. Tem a jurisdição, tem a mediação, tem a arbitragem, tem a conciliação, tem uma negociação direta entre as partes, tem a construção de consenso, que eu vou já falar um pouquinho também sobre isso, que nada mais é do que uma modalidade de expandir a mediação para múltiplas partes. Mas deixa eu... A professora Lília está querendo falar ali, mas deixa eu só dizer... Vou comentar que dá como o Damião disse. Damião, esse é uma parte, professor. A gente não está na câmera, não, mas pode pedir uma parte aqui. Eu vou dizer, esse profissional, ele é um profissional que vai introduzir no mercado um serviço novo. Isso. Ele vai introduzir uma tecnologia, ele vai introduzir uma inovação. Quem introduz a inovação, sendo boa a inovação, há de retirar dela todos os benefícios econômicos que ela é capaz de potencializar. Portanto, os profissionais que começarem, que desenvolverem isso, eles vão ter a sua repercussão econômica em retribuição muito positiva. E eu vou dizer onde é que esses profissionais podem estar, Dami. Esses profissionais podem estar nos seus escritórios privados, esses profissionais podem estar em instituições públicas, eles podem estar dentro de empresas, eles podem estar dentro das mais diversas organizações sociais, públicas e privadas. Eles podem trabalhar em áreas de compliance, especificamente numa área de gestão de conflitos. Eles podem criar dentro de empresas áreas de gestão de conflitos interno e externo, como a professora Lília falou, para tratar com seus consumidores externamente e para tratar dos conflitos internos entre seus funcionários, colaboradores, internamente, numa área de recursos humanos, inclusive, separada, autônoma. Então, existe uma modelagem aí que deve ser construída e que tem um campo muito grande. Vou lhe dizer outra coisa, já entrando um pouquinho no que eu estudo mais, que é esta mediação que se expande para além do aspecto individual de duas partes, para envolver múltiplas partes, que nós chamamos de construção de consenso. Vou lhe dizer mais, isso pode ser desenvolvido, tem se desenvolvido muito no setor público, né? Mais no setor público, para grandes conflitos que envolvem a formação de políticas públicas, mas nós temos vários exemplos aqui, eu acho que eu já conversei até aqui na Trends com relação a isso, mas isso pode ser desenvolvido nas mais diversas organizações. Por exemplo, você imagina agora na pandemia, Damião, um plano de saúde que tem um hospital com a sua capacidade limitada e tem uma carteira de clientes, né, para dar conta. Esse plano de saúde ele pode ter conflitos múltiplos com médicos, com seu corpo clínico, com seus fornecedores, com seus consumidores. Né? Ele pode ter conflitos variados. Então, é recomendável que ele tenha uma parte da sua estrutura preenchida por um profissional que saiba indicar para ele a melhor forma de gerir esses conflitos. Isso está gerando conflito demais. Todo dia lá no Ministério Público nós recebemos reclamações contra planos de saúde por negarem internações numa crise dessa de pandemia, e aí judicializa, vai para o juiz, liminar, fura fila, uma confusão. Isso tudo poderia ser tratado dentro do próprio plano, através de mecanismos autocompositivos.
Isso pode estar nas empresas, nas associações de classe. Por exemplo, você imagina, Damião, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, vou dar um exemplo, ou entidades de comércio, que tivessem no seu setor jurídico uma Câmara de resolução de conflitos ou de gestão de conflitos. E essa Câmara tivesse as suas especializações da mediação, da arbitragem, né? Ou então tivesse uma construção de consenso para que aquela entidade pudesse lidar com governos, com associados. Então, isso tem múltiplas possibilidades de atuação. E eu vou lhe dizer o seguinte, muitos profissionais ficam com medo. Qual é o receio do profissional? É o novo, né? O profissional diz, eu tenho um rendimento na atividade que eu sei fazer. Há muito tempo. Há muito tempo. Exato. Só faço isso. Estou numa situação de conforto. Estou aqui parado numa situação de conforto. Não vou evoluir nisso aqui, mas tem um mercado aqui razoável. Tem uma clientela aqui fixa, estabelecida. E eu sei fazer isso, né? Eu fui formado para isso. Eu sei fazer isso. Esse profissional, se ele se desgarrar um pouco dessa visão mais restrita, enxergar esse novo horizonte, buscar a formação adequada e oferecer, além dos serviços que hoje ele já oferece, serviços novos de desenho das disputas que vão ser tratadas, os projetos para enfrentar disputas, e saber fazer tudo isso dentro desses novos meios, ele vai abrir para ele um nicho que ele não ocupa hoje, que ele não desenvolve. Isso não quer dizer que ele tenha que abdicar da jurisdição, a jurisdição é mais um instrumento que ele pode continuar desenvolvendo, e ele vai abrir um mercado novo, ou seja, só vai a crescer. Então, eu acredito que o rendimento econômico será satisfatório e positivo. E eu digo mais, Damião, daqui a um tempo, num futuro muito breve, a retribuição econômica da jurisdição vai diminuir, e a retribuição econômica desses outros instrumentos vai aumentar. E aí, quem já estiver lá, já vai ser reconhecido pelo mercado como alguém que tem experiência nesse tipo de atuação nova. Então, era esse eu concordo gênero, grau e número, professor. Inclusive, sobre essa questão de que vai diminuir o ganho para quem única e exclusivamente atua sob uma perspectiva da jurisdição estatal, eu vou dar um depoimento próprio disso. Inclusive, por vivenciar essa parcela, e eu já estou migrando, e no segundo momento aqui eu quero tratar sobre esse tema, mas eu gostaria primeiro de deixar a professora Lília fazer uma consideração sobre parcela aí da sua fala. Pois não, professora, pode ficar à vontade. Bem rápido, Damião. É só colocando, primeiro, sobre a transversalidade da mediação, é interessante que quando você capacita ou advogados, ou administradores de empresas, ou psicólogos, enfim, as mais variadas áreas a exercerem a função de mediar ou gerir conflitos dentro de uma empresa, ou uma instituição, enfim, pública ou privada, ou setor que for criado, ele vai desenvolver habilidades que são habilidades de saber fazer perguntas, né? Saber as perguntas certas nas horas certas, ouvir. Quando a gente escuta, a gente recebe dados e você analisa esses dados. Então, você aprende a analisar dados. Você aprende a desenhar, como o professor Alessandro colocou, a questão da estratégia que vai ser utilizada. Você desenvolve empatia, tentar perceber o que é importante para o outro. Você migra de um modo adversarial para um modo colaborativo. O outro importa. Tá? E isso é interessante para a gestão de pessoas, porque quando você faz uma gestão de um conflito, você faz gestão de gente, gestão de emoção, as pessoas. E aquilo, se você treina essas pessoas para desenvolverem essas habilidades, e você compara com o que as pesquisas vão apontando como as habilidades mais raras apontadas, por exemplo, no Brasil para os profissionais, são exatamente essas mesmas habilidades, ou seja, o que as empresas apontam, quais são os profissionais que a gente mais quer e são os mais raros, são aqueles que sabem resolver conflitos, sabem ser empáticos, sabem trabalhar em equipe, sabem analisar dados, sabem analisar as questões de uma forma sistêmica. Então, você prepara o profissional para o que as empresas, e são dados, eu posso passar para vocês, da Fair Lab, da Accenture, de multinacionais em consultoria, que apresentam esses dados. Então, o que mais é necessário é desenvolver essas habilidades que na gestão de conflitos você desenvolve. E se você tem advogados ou qualquer outra área do conhecimento que desenvolve essas habilidades, você vai estar comungando com o que o mercado também aponta como o que é mais raro. Então, você encontra um mercado. E isso é vetorizado, isso
você coloca uma lente de aumento nessas habilidades quando você alia a tecnologia. Quando você traz toda essa evolução, essa continuidade tecnológica ou para resolver conflitos ou para desenvolver atividades burocráticas e repetitivas, o que destaca são exatamente essas atividades mais vinculadas à perspectiva humana, de analisar esses dados, não de coletar os dados, mas de analisar esses dados, de desenhar sistemas, tá? Então, essa transversalidade ela é muito importante e coloca o profissional com essa nova possibilidade de mercado, tá? Então, era isso que eu queria apontar, porque as pesquisas estão mostrando, quando você junta, é realmente uma área de mercado. E economicamente, se você evita que uma empresa perca centenas de consumidores, tá? Se você trabalha numa perspectiva da gestão de conflitos, você trabalha numa perspectiva de participação ativa, de transparência, tá? Então, você vai fortalecendo a credibilidade de uma instituição. E credibilidade de uma instituição, você traz... são vários nuances, entendeu? Desde resolver conflitos especificamente, evitar a judicialização de alguns conflitos, evitar como é que se diz? O problema relacionado à marca daquela empresa, né? O valor intangível, né, daquela empresa. Então, assim, são várias questões que você pode colocar. E, além disso, o professor Alessandro colocou vários pontos aí de várias oportunidades que estão surgindo. Existem crescimento de startups no Brasil que estão desenvolvendo a mediação online, por exemplo. Em 2020, houve um crescimento aí apontado de empresas aqui em 400% do tipo em quantidade de conflitos que elas passaram, na verdade, em quantidade de empresas que passaram a aderir à mediação online, né? Por meio de uma empresa, e uma empresa criada por advogado também, né? Então, os advogados estão identificando no mercado, eu sou um resolvedor de problemas, então, como é que eu vou oferecer? Então, eu vou oferecer mediação online, e os tipos de conflitos serão esses. Então, você vai identificando várias áreas que crescem à medida que você vai identificando esse desenho de sistema. Tem escritórios de advocacia que trabalhavam mais na área de família, que começam a identificar que precisam oferecer um serviço de mediação, um serviço técnico-jurídico, um serviço de contabilidade e um serviço de psicologia, dentro daquele pacote de resolução do problema, porque dentro daquelas questões familiares ou sucessórias, você tem toda uma gama então, são formas diferentes, sabe? São formas diferentes, observando os princípios de que a gestão de conflitos, ela abre a esfera de você desenvolver estratégias. Você desenvolve novas estratégias para solucionar. Então, a mediação, ela deu esse impulso, né, muito forte no estudo dessa área consensual no Brasil, e aí hoje a gente já vai percebendo novas formas de solucionar, como a mediação, consensuais, extrajudiciais, que trazem um benefício muito grande para a sociedade. Professora, e com relação a esse ponto que a senhora tocou, de se ofertar esse tipo de solução, é impressionante. Eu tenho muitos colegas advogados, eu advogo também na iniciativa privada, e como sequer se cogita de oferecer o serviço. Eu recebi um pedido, professora, inédito. Um colega professor, numa faculdade que muito tempo eu dei aula, na Unicristo, ele me ligou para perguntar se a nossa empresa de mediação e arbitragem, se ela já estava em funcionamento, porque um cliente dele de São Paulo, se não me engano, ou outro estado ali do Sudeste, indagou se ele teria a capacidade necessária para conduzir um conflito fora do sistema de justiça, era arbitragem, mas vem a calhar, isso, claro. Porque no nosso estado ele não tem conhecimento de um fortalecimento dos mecanismos. E ele disse assim, Damião, eu estou torcendo para que a Câmara, para a sua empresa dê certo, não vou falar aqui o nome da empresa para ser um método, eu estou aqui na condição da Trends, para que a gente possa ter oportunidades em outras regiões. Isso é assim, inacreditável. As pessoas torcerem para que se crie um ecossistema local para dar legitimidade para que eles possam atuar em outros cenários.
Então, ou seja, Damião, só interrompendo aí rapidinho, ou seja, você tem a demanda e não tem quem atenda a demanda, né? Exatamente. Tem um aspecto também interessante, Pois não, professor Gustavo. Damião, que você está colocando, é que o advogado também ele tem que repensar um modelo de negócios, porque o escritório de advocacia é um negócio também. Então, ele tem que repensar o modelo de negócios e nem sempre... É difícil, na verdade, não é que nem sempre é fácil. É difícil para ele vislumbrar um horizonte diferente, saber o que existe, como funciona em outros lugares, outras experiências. Por quê? Na faculdade, ele não tem essa experiência, ele é treinado, formado para pensar o tempo todo em litígio, processo, ação, recurso, prazo, né? Toda a formação dele é toda pensada em função disso. E quando ele se forma, ele vai fazer um estágio no escritório de advocacia, ele vai fazer um estágio, a não ser que ele seja estagiário do professor Alessandro no Ministério Público, também fazendo ações e litigando, e no judiciário, assim, ele não tem um horizonte de opções. E mesmo que ele diga, eu vou fazer, eu quero fazer diferente, como é que ele faz isso? Então, essa ligação que você recebeu do seu colega mostra muito bem isso. Ele é o desejo dele, olha, tem uma empresa de fora que está com a ideia, que quer fazer, mas o que é que eu faço? Quer dizer, é muito difícil, às vezes, quebrar esse modelo. Mas, Gustavo, vai quebrando, viu? Exatamente. Vou dar um exemplo. Vai mudar. Não sentindo necessidade disso, viu, professor? Impressionante. Vou dar um exemplo. Vários alunos, jovens advogados, pedindo auxílio para mim, para mostrar como é que ele insere mecanismos de solução de conflito que não seja o judiciário. Isso. Porque é o seguinte, é o tempo que o professor Alessandro falou na posição dele. Ele diz, olha, a forma de você obter ganhos, remuneração no sistema de justiça vai ficar cada vez mais difícil. O cálculo é bem simples. Menos juízes, menos servidores, mais advogados e mais conflitos. Portanto, no sistema de justiça, para você obter honorários, você só vai ter honorários se você tiver um sistema que funcione a contento. Eu sempre faço esse paralelo, professor Alessandro, que hoje, sem sombra de dúvida, nós vamos poder fazer essa analogia de forma tranquila. Quando o sistema de educação ele degringolou, nós fomos para o sistema privado. Uhum. Quando o sistema de saúde degringolou, nós fomos para o sistema privado. E agora, o nosso sistema de justiça ele está muito, muito, muito debilitado. Para não dizer respirando por respiradores. E as pessoas vão ter que vir para o sistema privado. Não tem outra alternativa. Obviamente, naqueles conflitos que permitam a solução. Mas Damião, deixa eu dar um exemplo aqui. Um exemplo do que eu acho que assim, é indicativo que vai acontecer. É o seguinte, ó. Tempos aí atrás, não coisa mais do que 5 anos, lá na Procuradoria da República, nós tínhamos problemas de natureza ambiental para resolver, certo? Com algumas empresas, com alguns empreendedores e tal. E quando nós chamávamos esses empreendedores, várias vezes aconteceu isso, o empreendedor dizia assim, doutor, me indique um advogado especialista em direito ambiental. Aí eu dizia, não, primeiro que eu não indico, né? Mas eu também não conheço. E ele ia atrás do mercado e chegava em grandes escritórios aqui de Fortaleza, e o advogado que faz... Vocês fazem direito ambiental? Não, eu sou um advogado empresarial, mas aí eu faço também. Do mesmo jeito que eu faço tributário, falência, eu faço também ambiental. Aí o empreendedor trazia advogados de fora, especializados, certo? Com o tempo, essa demanda por esse serviço ambiental, ela aumentou, e os advogados viram, não, espera aí, eu vou adquirir as habilidades necessárias para atuar nessa área. E hoje nós temos alguns advogados especializados que pegam a demanda toda. Então, você tem vários advogados formados indo para o mercado para trabalhar em direito penal, direito civil, no tradicional, enquanto uns poucos trabalham em direito ambiental, pegam a demanda ambiental toda, ficam com essa demanda, com a repercussão econômica de toda essa demanda, simplesmente porque se especializaram numa área onde viram que a demanda estava crescendo. Ou seja, então, esse profissional da gestão de conflitos,
a demanda dele já está crescendo. Você acabou de mostrar um caso de demanda sem o profissional para atender a demanda. Então, a demanda dele já está crescendo. Então, o que é que ele tem que fazer? Buscar a qualificação necessária para prestar esse serviço. O professor, inclusive falando nessa perspectiva, e aí já introduzindo um tema, que ele é muito importante para que a gente possa criar um ecossistema do bem, no sentido de que o que é que as pessoas podem fazer para empreender na mediação, na conciliação, na arbitragem, ou seja, nos sistemas fora do sistema formal de justiça. Por quê? É muito mais fácil, professora Lília, professor Gustavo, professor Alessandro, você criar uma franquia do Burger King, do McDonald's, porque vocês sabem que as pessoas têm a necessidade de se alimentar. E aí eu falo também em causa própria, e também alguns colegas do mestrado que incursionaram no empreendedorismo, na mediação, na conciliação, na arbitragem, enfim, no dispute board. Enfim. É a falta dessa perspectiva. Porque, veja, é muito duro para o empreendedor ele querer iniciar algo sabedor de que, num curto e médio prazo, ele não vai ter receitas que ele poderia obter em outro ramo de atividade. Então, eu gostaria muito aqui de ouvir vocês, e eu falo isso com muita propriedade, porque estou acabando de terminar uma sede da nossa atuação da Camis, e eu juro para você que eu queria mesmo era puxar esse bonde, mostrar que é possível você ter esse propósito, essa gana necessária para empreender, e mostrar que vai valer a pena e que vale a pena. É muito fácil você colocar um McDonald's, porque você sabe que vai dar aqui. Agora, vamos lá, vamos colocar uma empresa de mediação, arbitragem e conciliação hoje. Qual é a perspectiva? Qual é o profissional que vai querer única e exclusivamente viver disso? E aí eu não vou ser, vamos dizer assim, eu não vou ser hipócrita, não. Foi muito fácil fácil não, né? Foi menos difícil para mim, professores, porque eu sou professor, sou procurador do Estado, advogado, tenho uma outra ramo de atuação. Mas aquele sujeito que quer ir única e exclusivamente para mediação, conciliação, arbitragem, empreender, instituir uma Câmara, o que é que ele precisa fazer? O que é que ele precisa... quem é que ele deve buscar? Então, são situações que eu acho que, inclusive, no nosso mestrado lá na Unifal, eu falo nosso porque passei por lá e me sinto partícipe. O que é que a gente pode, em termos de formação, de oportunizar um treinamento, oportunizar uma linha de financiamento, sei lá, criar mecanismos outros para que pessoas tenham essa coragem de empreender em algo que, no curto e no médio prazo, não vai dar. Com vocês as palavras. Vamos lá, deixa eu ver o que é que eu posso pontuar aqui da tua fala. Pode, primeiro, deixar claro que você pode redesenhar o escritório de advocacia, pensando assim, vamos lá, primeiro, antes de falar numa Câmara, tá? O escritório de advocacia que você pode reformular para ser um escritório que vai resolver os problemas, que tem um serviço de desenho de soluções, de parcerias com instituições de mediação, tá? Então, assim, você consegue formular isso, reformular isso é necessário para quem advoga hoje, né? Para ter a área de litigiosa, ter a área que você trabalha no modelo mais tradicional, mas necessariamente você precisa ter um setor ou todo um escritório com foco numa área com foco de solução consensual extrajudicial, desenhada de uma forma mais eficiente, e a comunicação disso, certo? Sim. Eu digo isso porque quando a gente analisa os números, eu gosto de identificar os números, porque você vai definindo as oportunidades. Então, se você analisa os conflitos que chegam, eles são em 60% consumo, mais uma quantidade, ou seja, você chega a uma quantidade de quase 80% dos conflitos que chegam ao judiciário, são conflitos que podem ser resolvidos fora do judiciário, e você tem 1 milhão de advogados aí que podem desenvolver habilidades, você pode reformular e empreender, modificar o teu escritório para oferecer serviços diferenciados. Esse é um primeiro passo, tá? E aí, esse é o passo da transição, né, professora? O passo da transição do modelo, porque, na verdade,
é uma mudança de mentalidade, né? Isso é uma mudança cultural, que vem com o tempo, tá vindo. É muito bom conversar hoje sobre mediação, que eu venho trabalhando com mediação há mais de 20 anos, né? Então, quando a gente vê hoje, a gente vê como evoluiu. Quando a gente começou a trabalhar, as pessoas não sabiam, confundiam com meditação, confundiam com outras, né? Então, hoje é muito claro, isso partiu de lideranças que foram modificando realidades, certo? Então, isso é interessante. Então, novas formas do escritório, e isso já é uma forma de empreender. Quando a gente tomou uma decisão de desenhar um mestrado na universidade que ia buscar estimular inovações do sistema de justiça, que a gente ia buscar selecionar pessoas com mais experiência no mercado de trabalho, por isso o mestrado profissional. Quando a gente decidiu que eles iam ter que observar um problema real e intervir, isso foi uma vetorização, entendeu? De mudança cultural para que aquelas pessoas criassem e movimentassem um sistema de justiça para esse empreendedorismo ativo, né? Mudança, inovação, tá? Então, o escritório, essas mudanças dentro dos escritórios já podem acontecer, já devem acontecer com um risco menor, digamos assim. Um segundo passo, e novos formatos, como eu estou te colocando, tem pessoas implementando, modificando os escritórios, oferecendo vários serviços dentro daquele escritório, mas é um escritório de resolução de conflitos. Então, quem trabalhar... dizer só uma coisa, a própria judicialização vai alimentar a autocomposição dentro do escritório. Você vai ser procurado pelo cliente para litigar. Isso, certo? Isso. A partir desse momento, você redireciona o fluxo para uma autocomposição. Quando você estimula esse fluxo, né, pessoas capacitadas, advogados começando a remodelar, eles vão precisar de parcerias, que muitas vezes o escritório não vai poder oferecer a arbitragem, a mediação, ele vai criar parcerias com instituições, da mesma maneira que empresas criam parcerias com uma empresa de mediação online para resolver seus problemas. Então, os escritórios vão criar, eles vão precisar encaminhar essas mediações ou essas arbitragens para instituições, para câmaras no Brasil de credibilidade. Então, aí vem o passo para pessoas com esse perfil mais inovador para empreender, criando câmaras, né? De mediação e de arbitragem, que aí é um outro cenário, e realmente é um estímulo mostrando que vai haver quanto mais as universidades são preocupadas em formar advogados de outra maneira, quanto mais a OAB está estimulando. Hoje eu estava em sala de aula discutindo isso, qual é a nossa ação que a gente vai, como é que a gente pode fazer com que todos os advogados conheçam esses mecanismos e queiram atuar, né? Ou boa parte deles, porque isso vai fomentar um ambiente que vai estimular a criação de câmaras e vai facilitar. É uma mudança cultural, né? E realmente, agora, essa questão de linha de financiamento, você colocou aqui algumas ideias aqui para a gente, foi muito bom, né, Gustavo? Mas o que normalmente acontece, você fomenta o ambiente, aqueles conflitos vão acontecendo, aquele modus operandi vai sendo modificado, e aí vai criando mais demanda para as câmaras, como você já acompanhou a gente lá em Nova York, a câmaras de mediação ou instituições de arbitragem ou mediação que são exclusivas para resolver e tem parcerias com várias empresas, né? Criar a rede é importante, viu? Criar uma rede, por exemplo, criar uma rede com outras instituições especializadas nisso, é importante. Você vai ter o cliente que vai lhe demandar no seu escritório, aí você vai ter uma rede especializada, onde você vai dizer, meu cliente, para o seu conflito, com essa outra parte, eu indico uma arbitragem. Quem vai fazer essa arbitragem? Eu indico a instituição tal. Vamos eleger essa instituição tal para fazer a arbitragem. Então, para os seus conflitos, você que faz contratos, para os seus conflitos, coloque essa cláusula e direcione para essa instituição. Então, na verdade, o cidadão se formou hoje, ele pega 2 amigos, vai abrir um escritório tradicional, né? Um escritório tradicional, ele vai ficar lá esperando pela demanda. O cara que vai procurar, né? O cliente que vai procurar no modelo tradicional. Olha, eu vim aqui porque eu estou com esse problema, o que é que eu faço? Aí, já pensando que vai ser judicializado, né, o problema. Aí o advogado, esse novo advogado, ele não vai descartar a judicialização. Ele não vai fazer uma mudança radical, não.
Ele vai mudando aos poucos. Vai dar Ele opção. vai dizer, vou analisar as possibilidades. Aí analisa todas as possibilidades. Olha, analisando todas as possibilidades, o melhor caminho é uma arbitragem, ou uma mediação, ou vamos fazer uma negociação direta? Qual é o escritório dessa outra pessoa que você está com problema? Fulano. Entre em contato com fulano. Vamos fazer uma negociação direta aqui entre os nossos clientes e tal. Então, o que está faltando é incluir na plataforma de trabalho dos advogados esses outros instrumentos e não trabalhar única e exclusivamente com a jurisdição. Mas também ninguém aqui está dizendo que os advogados devem abrir mão da judicialização e ter só esses métodos. Então, é isso que eu queria colocar. A judicialização tanto vai dar para ele clientes, para que ele use esses outros métodos, como vai dar para ele também sustentabilidade econômica dentro daquilo que ele já está fazendo. Entendi. Ele vai continuar fazendo. Então, para essa migração ser menos traumática possível. Né? Vamos dizer que ela vai ser uma migração, eu diria que ela vai ser mais leve, mais suave, até o momento em que vai valer a pena, sob o ponto de vista econômico, esse momento está muito próximo aí, ser exclusivo para isso, trabalhar exclusivamente assim. E deixando claro da importância do fortalecimento das instituições brasileiras, né? Quando a gente pensa que essa migração é porque os conflitos eles vão se adequando e já podiam ser resolvidos, é porque não foi colocada à sociedade essas possibilidades como base. Então, é importante que o judiciário, até a população mais ativa, resolvendo seus conflitos, as empresas buscando mecanismos, parcerias com câmaras de mediação, de arbitragem. Então, assim, isso fortaleça, ou seja, que vá para o judiciário o que necessariamente precisa ir. Última raça. Porque é muito importante que o judiciário seja forte, continue tendo tempo para resolver os seus conflitos de forma adequada, cuidadosa, né? É muito importante, eu queria colocar aqui que não é uma disputa entre mecanismos consensuais e poder judiciário. Claro que o fato do judiciário não conseguir atender, porque, gente, pensa comigo, 1 milhão de advogados, é um processo a cada 5 segundos, pelos dados da AMB, da Associação Brasileira de Magistrados. Imagina, essa conta não vai fechar. Não faz, hoje já não fecha, professor. Tá? Então, é injusto até com o judiciário querer que o judiciário resolva tudo. Né? Então, por que a gente que está aqui fora não se imune de habilidades que possam desenhar e resolver os conflitos que se adequam a isso? São dados, gente, isso é dado, isso é buscar dados que existem e trabalhar em cima deles de forma eficiente. Isso gerar uma política pública, ou a gente pensar uma política pública, ou uma política privada do emprego. E fomento dessa iniciativa, né, professora? Fomento dessa iniciativa. Né? Eu estou angustiado aqui porque nós temos aí 50 minutos. Eu disse à Bia que esses 50 minutos não daria para... Não, fazem 30, 50 minutos. É difícil. Deixa eu fazer um comentáriozinho aqui. Eu gostaria de fazer um comentário, professor, e oportunamente, se eu já pudesse, depois do seu comentário, fazer as suas considerações finais, e eu gostaria que as considerações finais de cada um, primeiramente aqui pelo professor Gustavo, professor Lília e professor Alessandro, fosse um comentário que pudesse resolver uma seguinte pergunta. O Estado do Ceará, ele tem condições de ser um protagonista, um ecossistema do bem, dos métodos de solução de conflitos fora do sistema de justiça? Pronto, é essa pergunta que eu queria que cada um aqui dos participantes encerrasse a sua participação. Pois não, professor Gustavo? É que a sua pergunta foi como empreender, né? Como, Exato. Já que tem uma franchise tipo Burger King, um detalhe importante, as pessoas têm que investir na sua formação. Elas precisam estudar, conhecer, lógico. Nós como professores, a gente tem trabalhado ao longo dos anos para difundir, mudar culturas, estimular projetos inovadores que tragam isso para dentro do judiciário, para fora do judiciário. Na verdade, nossa ideia é ajudar a construir o que você chamou aqui de ecossistema, que é uma palavra perfeita para o tema, né? Então, as pessoas têm que conhecer, estudar, investir na sua formação, no conhecimento, coisa que, por exemplo, você já fez e faz, né? A segunda coisa, como a professora Lília colocou, a gente não falta conflito,
tá? Então, assim, não é uma disputa para quem vai ficar com os conflitos para resolver. O judiciário tem dezenas de milhões, então são 100 milhões de processos. Eu não sei nem quanto é que está hoje, mas... 79 milhões hoje pela... Pronto, olha aí, já melhorou. Então, assim, para a gente melhorar a justiça, a gente tem que lidar de uma maneira diferente com isso. Então, existe um espaço para o judiciário continuar trabalhando com grande qualidade, com mais qualidade, e levando uma solução mais adequada para esses conflitos em outras áreas, em outros espaços. Então, e os escritórios de advocacia, eles deveriam se transformar em protagonistas nesse processo e não serem levados a reboque desse processo. Então, é um aspecto. E existem outros setores que podem também trabalhar. Os cartórios podem trabalhar também diretamente nesse processo, as empresas podem trabalhar diretamente nesse processo. Então, eu acho que esse é o caminho. E uma última colocação em relação ao que você colocou, né, como palavra final, o Ceará ele pode se transformar num polo de solução de conflitos, porque como a gente está falando de uma transformação, de algo que também é um negócio, né, uma habilidade transversal, mas é um negócio também, assim como existem pessoas que vão para São Paulo resolver determinados problemas, procurar escritórios para resolver seus conflitos em São Paulo, ou em Brasília, ou em Nova York, ou em Miami, por que não o Ceará? Então, eu acredito que é possível, sim. Então, não descarto. E acho que se a gente sai na frente, como o professor Alessandro colocou, se as pessoas saem na frente, é algo que pode ser construído de maneira inovadora, realmente disruptiva aí. Tá? Então, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Damião. Tá? Espero que tenha sido útil e interessante. Eu estou triste porque a gente teve que recuperar essa ideia, porque passou muito rápido. Professora Lilian, suas considerações. Eu também sou muito positiva nessa perspectiva, porque a gente tem acompanhado ao longo desses anos as mudanças acontecerem, né? Nós já fomos vanguarda com a mediação comunitária desde 1998, o primeiro estado a implementar a mediação na área pública, né, com a mediação comunitária. A área da mediação escolar também, o Ceará foi despontando inicialmente. O Ceará traz o primeiro mestrado do Brasil na área de mediação, com foco de inovadores no sistema de justiça, tá? E aí, o desafio que fica, e que eu tenho refletido muito, na formação. Se a gente criar um ambiente de pessoas que conheçam e comecem a identificar as vantagens, a gente começa a criar um ecossistema mais forte, né? A gente começa realmente, porque existem várias atividades, várias situações acontecendo, e essa formação, e eu acho que essa perspectiva do foco no advogado, né? O foco dessas pessoas que estão aí, que já estão formadas, inclusive, o despertar para isso, até um papel que a OAB tem muito importante nessa caminhada, uma prioridade nessa. Então, a gente tem, eu acredito que assim, pelo que a gente já vem desenvolvendo, pelo que a gente já apresentou como pioneirismo, a gente tem condições de criar agora nessa perspectiva também privada, a perspectiva do protagonismo do advogado e da criação das câmaras, né, de mediação e arbitragem com alta credibilidade, né, é um novo momento, é um momento que as câmaras passam a ter uma forte credibilidade para ajudar esses profissionais a resolverem seus conflitos. E as empresas também, são vários pontos, as empresas buscarem também, quando a empresa decidir que não vai querer que seus parceiros, seus consumidores ingressem na justiça por uma questão de valorização de sua marca, que é outro caminho que a gestão também está estimulando, a gestão do século XXI também, né, de fortalecimento de propósitos de marca, eles não querem, então eles precisam criar cada vez mais setores internos para resolver e buscar os seus jurídicos também já com um novo olhar. Quando a gente vê um crescimento de empresas aderindo a essas instituições, você vê que a empresa vai dizer, quando contratar seu jurídico, vai dizer, eu quero pessoas que resolvam, não quero que... Então, enfim, a gente tem condições. Se a gente continuar tomando decisões
certas, a gente consegue fazer a gente realmente ser referência aqui, tá? Pois não. Uma última observação, prometo. Pois não. E essa mudança, ela está acontecendo e precisa acontecer dentro do judiciário. A gente está falando muito, está muito focado nas empresas, nos escritórios, etc., mas o judiciário também. É o próprio juiz perceber que, olha, vocês estão aqui, mas não é a melhor solução para vocês. Então, então é algo que também é uma transformação importante. Nada mais convincente que o magistrado você de autorreflexão dizer assim, meu filho, vá para lá, que é mais fácil. Você imagina o judiciário seu bate e volta, né? Bate, ele disse, não. Professor Alessandro, com a palavra aí. Bem, Damião, ficou uma pergunta sua lá no começo que eu lembrei, agora eu vou responder rapidamente. Você perguntou assim, sob o ponto de vista legislativo, nós demoramos muito, podemos evoluir, o que é que nós podemos fazer? Eu acho que nós demoramos muito, mas faz parte também do processo de entender tudo isso, né? Toda essa inovação que veio do sistema americano, depois foi sendo trabalhada, como a professora Leila disse, isso foi levado primeiro para uma perspectiva pública aqui no estado do Ceará, na mediação comunitária, e aí foi do seu processo evolutivo natural. Mas eu acho que, se você me perguntasse assim, o que é que nós poderíamos fazer hoje para a mediação ser mais desenvolvida em termos legislativos, eu, se tivesse a oportunidade de fazer, eu a tornaria obrigatória. Uma fase processual anterior em todos os procedimentos em que ela pode ser cabível. Eu a tornaria obrigatória por quê? Porque eu acho que assim ela cresceria. E depois eu retiraria a obrigatoriedade. Então, dentro do judiciário, eu obrigaria. Eu não esperaria que o juiz tivesse a sensibilidade de dizer, olha, isso aqui não está certo para vocês. Vão para lá, como o professor Gustavo está falando. O que ele fala é na realidade de hoje, onde ela não é obrigatória, tem que ser assim mesmo. Agora, eu obrigaria para que as partes chegassem lá e fossem levados a um setor de mediação obrigatoriamente, antes da demanda seguir. Isso iria criar uma cultura, na minha visão, iria expandir. Nós fomos no tribunal em Nova York, não sei se você se lembra, não sei se você chegou aí, no tribunal estadual, onde eles estavam começando a implantar esse modelo. A cada 4 processos que entravam lá, um processo obrigatoriamente ia para a mediação. Então, estavam começando a implantar um modelo de obrigatoriedade também. Então, eu faria isso. Ora, com relação à sua última pergunta, aqui para me despedir também, agradecendo o convite, eu acho que o Estado do Ceará, ele já está criando esse ambiente do bem. Por quê? Tem pessoas vindo do Brasil inteiro estudar com a gente aqui. A gente há de ter alguma coisa para atrair essas pessoas. Ou seja, o trabalho que nós estamos fazendo, em termos acadêmicos, por exemplo, deve ter repercutido em vários lugares do Brasil, que faz com que pessoas de lugares diferentes do Brasil identifiquem hoje a existência dessa formação específica como algo necessário para quem quer trilhar esse caminho. Então, eu acho que já há uma repercussão muito boa. E outra coisa, Damião, você que passou lá pelo nosso mestrado e que empreende nessa área, é o exemplo vivo de que a coisa pode dar certo, né? Isso é o exemplo vivo. Então, você, a expansão que você faz na sua atividade com esses novos negócios, você faz parte de uma instituição que alcança o país inteiro também. Então, isso vai se multiplicando, isso vai evoluindo e vai criando essa rede que eu falei que você chama de ambiente do bem, né? Essa ambiência para a evolução. É uma plataforma para que tudo isso possa florescer, né? Então, eu acredito que sim, eu acredito como o professor Gustavo, que, sob o ponto de vista acadêmico, eu não tenho dúvida de que nós já fizemos uma revolução aí, uma disrupção. Agora a gente vai ter que fazer uma ligação, né? Sobre essa questão acadêmica, com o mercado, com a atuação das pessoas e tal, e tal, e tal. E nós estamos fazendo isso também lá pelo mestrado. Então, eu queria agradecer aqui ao convite da Trends, Damião, eu queria agradecer aí a lembrança que você teve aí do nome da gente para a gente estar aqui. Fico muito feliz em falar sempre nisso. E faço uma sugestão, que a Trends dê continuidade a essa temática, que vá aí analisando essa temática especificamente, tratando da mediação, depois tratando da arbitragem, depois tratando de todas essas formas, porque isso vai fazendo com que as pessoas tenham conhecimento da existência dessas
formas autocompositivas, despertem para isso, e isso só vai melhorar a gestão de conflitos em todos os espaços. Eu agradeço, boa tarde. Muito obrigado, professores. Eu me sinto muito honrado, uma tarde frutífera, de muito aprendizado aqui para nós. Deu saudade novamente daquelas aulas lá na Universidade de Fortaleza, e dizer que isso que está se passando neste momento deve-se a vocês, né? Porque vocês estão plantando essa semente, ainda que, assim, vamos dizer assim, extemporânea, na minha opinião, que era para a gente começar desde o Jardim 1, a gente fala lá, da infância, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que esse projeto que vocês estão encampando, ele está realmente modificando, mudando a nossa mentalidade. E eu posso dizer para você aqui, viu, Bia, e agradecer também a Trends, ao meu amigo Marcos André, enfim, que o estado do Ceará ele vai ser visitado e como um case de sucesso nos mecanismos de solução do conflito fora do sistema de justiça. Ele já está sendo hoje pela Unifor, pelos grandes líderes que essa instituição criou, essas mentes brilhantes que tem aqui no Ceará, mas eu posso dizer para vocês que, no médio e longo prazo, esse Estado ele vai ser protagonista do bem, do ecossistema do bem, e todo mundo querer vir para cá conhecer por que o Ceará fez isso. Então, isso se deve prioritariamente a essa ideia maravilhosa do mestrado de gestão do conflito da Universidade de Fortaleza. Muito obrigado, espero que tenha sido frutífera a conversa, e fica aí a sugestão do professor Alessandro, viu, Bia? Vamos seguir adiante, tem muito mais coisa para a gente conversar. Isso. Boa tarde. Até a próxima. Até mais. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo de bom. Até mais. Tchau. A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Veja como lavar suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente, sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Patrocínio IEL Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.